Atenção, atenção! Cereto News chegando! Corinthians preparado para o jogo contra o Atlético Mineiro neste sábado. Pode negociar Luan com o Grêmio. Luan pode ser negociado com o Grêmio. É isso mesmo. Seria o último jogo de Luxemburgo no comando do Corinthians? Pode ser o último jogo de Luxemburgo no comando do Corinthians. E o Rojas, joga ou não joga? Cereto News chegando agora para você com todos os detalhes do Corinthians. É agora, depois da vinheta você sabe. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo. É isso aí, inscreva-se no canal do Cereto, agora mesmo é de graça, você não paga absolutamente nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Em nome de Aposta Ganha, vista a camisa do Aposta Ganha, você também, é isso aí. Olha, tem jogão neste final de semana, tem Atlético Mineiro e Corinthians neste sábado, portanto, Atlético Mineiro e Corinthians em Belo Horizonte. Em quem você aposta? Eu aposto no Coringão, apesar da péssima fase do Corinthians no campeonato, eu aposto no Corinthians. É a hora da virada, Corinthians. Tem que vencer, Corinthians. Tem que ser agora, Corinthians. Então eu aposto no Coringão, placar de 1-0, gol do Roger Guedes. E você? Aposte você também no Aposta Ganha. Cadastre-se, faça o seu cadastro aqui com o link do canal do Cereto e aproveite e ganhe R$5 na primeira aposta de bônus. Tá bom? Aposta Ganha, aposte você também. E atenção, como a gente vem dizendo, este jogo deste sábado contra o Atlético Mineiro pode ser o último jogo do Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians. A pressão dentro do clube já é grande para que o técnico seja demitido, tá? Então, vou repetir o que eu estou dizendo já faz um tempo, eu vou dizer mais uma vez. O jogo deste sábado contra o Atlético Mineiro pode ser o último jogo do Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians. A pressão dentro do clube já é grande para que o técnico seja demitido. Com péssimo aproveitamento, ele tem péssimo aproveitamento no comando do Corinthians, apenas 30% o aproveitamento dele no comando do Corinthians, 17 jogos, 9 derrotas, 9 derrotas em 17 jogos, hein? 9 derrotas em 17 jogos. 4 vitórias e 4 empates. Você quer ver uma comparação? Vamos comparar, por exemplo, o retrospecto do Vanderlei Luxemburgo. O Fernando Lázaro também ficou 17 jogos no comando do Corinthians, né? 17 jogos no comando do Corinthians e foi demitido. O Fernando Lázaro, ele tem o seguinte retrospecto no comando do Corinthians. Ele tem 17 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, o Fernando Lázaro. O Fernando Lázaro teve 56% de aproveitamento. Então teve 8 vitórias, o Fernando Lázaro, 5 empates e 4 derrotas. É isso aí. O Fernando Lázaro, que hoje é auxiliar técnico lá no Corinthians. 56% de aproveitamento, mesmo assim, ele foi demitido. O Vanderlei Luxemburgo tem 9 derrotas no comando da equipe. E mesmo com 9 derrotas, continua no comando da equipe e o time muito mal na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro. Se perder para o Atlético Mineiro, vai para a zona de rebaixamento, muito provavelmente, e se perder para o Atlético Mineiro, o Luxemburgo vai ser demitido. O Duílio Monteiro Alves não gostaria de demitir o Vanderlei Luxemburgo, porque seria a terceira mudança de técnico na temporada, né? O Corinthians já teve o Fernando Lázaro, já teve o Cuca, e tem o Luxemburgo. E no meio do caminho ainda teve o Danilo, que comandou a equipe de maneira interina, por um jogo, né? O Danilo comandou a equipe. Mais uma derrota, mas se perder para o Atlético Mineiro, a situação do Vanderlei Luxemburgo pode se tornar insustentável. Agora, tem outra corrente no Parque São Jorge que acredita que o Luxemburgo será mantido
independentemente de resultado, pelo menos até o jogo decisivo contra o América pela Copa do Brasil. O jogo decisivo que é no próximo sábado contra o América pela Copa do Brasil. Agora, quem seria o próximo técnico do Corinthians? Não sei. A dificuldade de nomes no mercado também complica muito a situação do Corinthians. O nome favorito do Corinthians seria o Mano Menezes, mas o Mano Menezes está empregado no Internacional. O Mano Menezes, que já era o nome favorito antes da contratação do Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians tentou a contratação do Mano Menezes, mas não conseguiu contratá-lo, né? Então, fica essa questão. É um jogo muito importante no Campeonato Brasileiro. Se o Luxemburgo perder o jogo, dificilmente ele vai continuar como técnico da equipe do Corinthians, pelo menos é esta a informação. A pressão é muito grande. E por falar em técnico do futebol brasileiro e por falar em pressão muito grande, temos que falar do Renato Gaúcho e do Luan, porque a pressão é muito grande em cima do Luan. Nós sabemos o que aconteceu durante a semana com o Luan, que foi agredido e tudo mais, foi agredido dentro de um motel, né? Negócio absurdo, ele estava dentro do motel e os torcedores agrediram ele dentro do motel, então não existe mais clima nenhum, não existe mais possibilidade nenhuma para ele continuar no Corinthians. E o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, deu uma entrevista e disse que tem interesse no retorno do Luan ao Grêmio. E diz que, inclusive, já está conversando com a diretoria do Grêmio, com o presidente do Grêmio, no sentido da contratação do Luan. A gente tem aí o áudio do Renato Gaúcho. Vamos ouvir o que o Renato Gaúcho disse a respeito do Luan. Pois não, Renato? Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro e fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. Então, o Guerra é o presidente do Grêmio. O Renato deixa claro que gostaria de ter o Luan de volta. Então eu imagino que numa conversa com o Corinthians vai facilitar a negociação do Luan. Agora eu tenho a informação também, é que o Grêmio, a questão, ela pode esbarrar na questão financeira, porque o Luan ganha no Corinthians R$800 mil por mês. O Grêmio não vai pagar isso ao Luan. O Grêmio toparia pagar no máximo R$300 mil por mês. O Luan teria que aceitar isso. Eu não sei se o Corinthians pagaria o resto, né? O Grêmio pagando 300 mil, o Corinthians pagando 500 mil, num contrato até o final do ano, pode acontecer isso. Lembra que no contrato de empréstimo do Corinthians, o Luan foi jogar no Santos e teve essa situação, né? O Corinthians pagou parte do salário, o Santos pagou a outra parte do salário, o Corinthians pagando a maioria do salário. De todo jeito é ruim para o Corinthians, mas pelo menos o Corinthians diminui o prejuízo se o Luan for jogar lá na equipe do Grêmio. O Grêmio pagando 300 mil de salário e o Corinthians pagando o restante do salário. Quero falar aqui, meus amigos, do Gabriel Moscardo, volante do Corinthians, renovou o contrato até 2027. Olha que boa notícia, Gabriel Moscardo tá carequinha, né? Raspou o cabelo porque levou o trote do time do Corinthians. Ele tem 17 anos apenas, foi muito elogiado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo pelo último jogo, ganhou a posição de titular para não sair mais do time. Ele tinha contrato já até 2024 e agora renovou o contrato até 2027. É o tipo da renovação de contrato que o Corinthians faz para se precaver caso venha outra equipe do futebol do exterior tentando contratar o Moscardo, no caso o Zenit, né? Porque o Corinthians só faz negócio com o Zenit. Então, numa dessa, por falar em negócio com o Zenit, o Corinthians não conseguiu fazer negócio com o Wendel,
né? O Corinthians não vai contratar o Wendel, o Zenit só libera o Wendel se for em definitivo, então não tem jeito, só libera o Wendel se for por 15 milhões de euros, o Corinthians não conseguiu fazer essa contratação, o Corinthians está tentando ainda a contratação do Marlon, zagueiro do Shakhtar Donetsk, mas está difícil, o Fluminense também está querendo a contratação, então o Corinthians está sofrendo essa concorrência, o Corinthians também está tentando a contratação do Zé Wellison, o Zé Wellison, volante do Fortaleza, mas o Corinthians está querendo colocar jogadores na negociação e o Corinthians está dizendo que e o Fortaleza está dizendo que não quer negociar o Zé Wellison nessa situação com jogadores na negociação, então realmente fica difícil. O Corinthians está querendo contratar, mas não tem dinheiro. Aí fica difícil. Aliás, por falar em contratar sem dinheiro, o Wesley Melo, diretor de futebol, diretor financeiro do Corinthians, Wesley Melo, deu uma entrevista hoje para a Rádio Transamérica, para o Marco Belo, e dizendo o valor da folha de pagamento do Corinthians. A folha de pagamento do Corinthians, veja você, meus amigos, é de 18 milhões de reais. É isso mesmo. A folha de pagamento do Corinthians é de 18 milhões de reais. O Corinthians paga por mês aos seus jogadores 18 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians tem uma das folhas de pagamento mais caras do Brasil. Não era para estar na situação que está com o time lá embaixo, perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, pelo tanto que paga, pelo custo. Aí é uma questão de começar a questionar o custo-benefício, né? Será que o Corinthians contratou jogadores caros, mas jogadores que não estão desempenhando aquilo que se imaginava, né? É muito claro isso. Contratou jogadores caros, mas jogadores que não estão desempenhando aquilo que se imaginava. Matias Rojas, meus amigos, até agora, até o momento em que eu estou gravando o vídeo, o Corinthians tem até às 19 horas para sair no boletim informativo da CBF. Se até às 19 horas não sair o nome do Matias Rojas na CBF, ele não vai jogar contra o Atlético Mineiro. Até o momento em que eu estou gravando o vídeo para vocês, o nome dele não saiu na CBF, tá? Então, eu esperei até o último instante para gravar esse vídeo aqui para vocês, o vídeo que você está acostumado todos os dias, nesse horário, mas até agora não saiu o nome dele. É uma questão agora de documentação do Racing para o Corinthians, não tem mais nada a ver com a questão do bloqueio, do transfer ban, do Argentino Júnior com o Corinthians, não tem nada a ver, o Corinthians já pagou esse transfer ban, agora é uma questão de documentação do Racing para o Corinthians, e essa documentação ainda não foi liberada. O Renato Augusto treinou normalmente com os jogadores do Corinthians, o Luxemburgo tem dito que o Renato Augusto não vai jogar, que só vai jogar contra o América, ele disse isso na última entrevista coletiva, mas vai saber se o Renato Augusto vai jogar ou não vai jogar. E uma informação sobre o Mosquito. O atacante entrou na reta final do seu tratamento da ruptura no joelho, né? Teve uma contusão muito complicada, a mesma contusão que teve o Paulinho, né? No ligamento cruzado anterior do joelho. Ficou mais de 6, quase 8 meses parado o Mosquito, mas já está no tratamento final, já está na reta final. Vai participar dos jogos a partir do mês de agosto. Pelo menos é esta a informação de que a partir do mês de agosto ele já fica à disposição do Corinthians. Eu quero passar uma informação aqui também, que não tem nada a ver com o Corinthians, mas o Corinthians esteve no jogo, que foi o jogo do Santos, né? Aquele jogo do Santos contra o Corinthians, quando teve o foguetório, lembra? Pois é, teve o foguetório e o jogo foi paralisado. No finalzinho do jogo, o Corinthians venceu o Santos pelo placar de 2-0. O STJD puniu o Santos com 8 jogos da perda de mando de campo, e com portões fechados. 8 jogos. Durante 8 jogos, o Santos não vai poder jogar, vai ter que ficar de fora da Vila Belmiro e vai ter que jogar a 150 quilômetros da Vila Belmiro. Achei pouco, achei barato, achei que ficou pouco para o Santos, porque pelo que aconteceu, tinha que ter interditado a Vila Belmiro, isso sim. Né? Tinha que ter interditado até o final do ano, até o final do Campeonato Brasileiro. A Vila Belmiro não tem condições de ter jogo no campeonato, não tem condições de segurança para ter jogo na Vila Belmiro. Tinha que ter interditado até o final do ano. Né? Então, achei pouco a punição do Santos Futebol Clube.
Deixa eu ler os comentários aqui dos amigos que nos escrevem e interagem conosco aqui no canal do Cereto. Vamos lá. O Vilmar de Oliveira. O Zé Wellington é o volante de marcação limitado tecnicamente, reserva do Fortaleza. Imagina o tipo de reforço. Que fase estamos passando? A coisa tá feia. Abraço, Cereto. Vilmar de Floripa. Obrigado, Vilmar. Um abraço para Florianópolis. Próximo comentário, quem é que está participando? O Anderson Sem Reis. Zagueiro o Corinthians tem, sinceramente não está dando valor ao Bruno Mendes e nem ao Caetano. Os caras estão bem melhor que o Gil. Infelizmente não estão sendo aproveitados como deveria. O próximo comentário, quem participa, o Marco Rodrigues. Triste o que estão fazendo com o Gil e os outros jogadores, hostilizando eles. Não fizeram pré-temporada, não contrataram técnico e ainda sabemos que são jogadores que estão velhos e desgastados. O próximo comentário, quem participa é o Vilmar de Oliveira. Não precisamos de volante. O Moscardo e o Fausto Vera farão uma grande dupla. É só esperar. Precisamos urgente de lateral esquerdo, zagueiro e mais um meia, porque o Renato parece que vai jogar muito pouco. Mais um comentário do Vilmar. Obrigado, Vilmar. O Tony Rony, o problema do Corinthians não é técnico, o maior problema do Corinthians se chama Roger Guedes, que é fominha, e o Yuri Alberto, que é ciumento. Eles não tocam a bola. Se fosse em equipe, um pro outro, tínhamos massacrado o América. Tá uma bagunça mesmo, um não toca a bola pro outro. O próximo comentário, obrigado, Tony Rony, que mandou um textão aqui pra gente. Muito obrigado. Você mande o teu comentário, mas mande também de onde você está falando. Mande o teu nome, o teu nome, por exemplo, Tom Oliveira da Silva, falo de Juazeiro do Norte. Ou então, Carlos Cereto, falo de Petrolina. Dê um exemplo, mas coloque o teu nome também aí para eu saber direitinho quem é que tá falando, porque nem sempre ali pelo e-mail dá para perceber quem tá falando, tá bom? Então inscreva-se no canal do Cereto, que é de graça, você não paga nada, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz muito a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. E me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto, no Twitter, no Instagram, no Kawaii e no TikTok. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.